queridos irmãos. Graças ao Senhor por esse dia de comunhão, de estudo da palavra, podermos assentar juntos aos seus pés. Vamos abrir na Epístola de Paulo aos Colossenses. Colossenses, capítulo 1. Vamos ler o verso 18. Colossenses 1, 18. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Vamos uma vez mais lermos o mesmo versículo. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Vamos lá. Querido Pai Celestial, somos muito gratos por essa manhã de comunhão. Recebemos do Senhor essa oportunidade e privilégio de nos assentarmos juntos aos pés de Teu Filho, nosso glorioso Salvador, e Te suplicamos que o Senhor seja misericordioso conosco, estenda a Tua mão sobre nós, concede-nos que pelo Teu Espírito Santo vejamos algo mais das riquezas de Cristo, abra-nos as Tuas Escrituras e interpreta-as e aplica-as ao nosso coração. Confiamos esse tempo a Ti, nossas vidas a Ti, confessamos nossa ardente expectativa de que o Senhor venha estar conosco, enchendo esse reunir de Tua presença. Esperamos em Ti, Senhor, toda a Tua habilitação para receber, ouvir, falar, guardar Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, vamos compartilhar um pouco nessa manhã sobre a primazia de Cristo. Temos vivido realmente tempos desafiadores nesses dias que temos passado como igreja. Muitas coisas tendem a desviar nossa atenção e nosso foco de Cristo mesmo. E muitas vezes as coisas mais sutis e legítimas. Então gostaria de mencionar algumas delas com calma, para podermos meditar um pouco nesses aspectos negativos, entre aspas, confiando que o não de Deus sempre nos leva ao sim de Deus. É muito comum nas epístolas de Paulo, extremamente comum, essa abordagem negativa com vistas ao ensino positivo. Porque realmente nós somos um povo que carece de advertência. Quando Paulo escreve, por exemplo, aos Efésios, ele diz: não mais andeis como andam os gentios, e aborda toda uma questão negativa. A vaidade dos seus pensamentos, alheios à vida de Deus, pela ignorância que vive, a dureza dos seus corações, etc. Então ele diz: mas não foi assim que aprendestes Cristo. Então aborda a questão positiva. Também ele diz: os despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus. Então, é muito comum nós vermos como o Espírito Santo usou a palavra de Deus para fazer abordagens negativas, o não mais, para então nos apresentar o positivo, o mas agora.
Então, nessa mesma linha, nós vamos ocupar nosso tempo, nosso primeiro tempo nessa manhã, sobre essas questões que envolvem distrações do genuíno foco de atenção de Deus e nós, que é Cristo mesmo. Por serem tão sutis essas coisas, nós não iremos apenas mencioná-las rapidamente, iremos gastar algum tempo, conforme o Senhor nos conduzir, em algumas delas. Então, guardemos em primeiro lugar que, se não formos ajudados pelo Senhor, no sentido de termos olhos espirituais abertos, nós podemos perder Cristo e nos distrairmos de Cristo com as coisas que se relacionam, inclusive, ao próprio Cristo. Aliás, todas as que vamos mencionar aqui, elas não só são lícitas, mas elas se relacionam diretamente com o nosso Cristo, com o Cristo de Deus. Então, quão sutil esse assunto se torna. Podemos chamar esses elementos de focos inadequados. Se nós tivéssemos que andar em nossos veículos com as rodas excêntricas, os irmãos imaginam o que seria? Em primeiro lugar, esse veículo nem se moveria, basicamente, porque como uma roda excêntrica pode girar? Se pensarmos em uma carroça com rodas excêntricas, talvez ela andasse alguns metros e essa roda se quebrasse, já que estaria solavando o tempo todo, e aqueles que estivessem sobre essa carroça não teriam a menor possibilidade de terem uma viagem serena, tranquila. Rodas excêntricas, fora do centro. Muito claro por esse versículo que lemos que Deus estabeleceu um único centro, para em todas as coisas ter a primazia. E logo no verso seguinte diz, porque aprouve a Deus. E essa palavra aprouve está ligada à vontade, ao desígnio de Deus. Coube a Ele, aprouve a Ele, foi prazer dele. Aos Efésios, Paulo usa a palavra beneplácito, segundo o beneplácito da sua vontade. Sabemos que ela significa bom prazer. Então, Deus estabeleceu o seu centro. Aliás, esse centro estava estabelecido antes de haver o universo. O Pai é para o Filho e o Filho é para o Pai, na comunhão do Espírito Santo. A comunhão de Deus e a entrega de Deus, o que podemos chamar de a primeira pessoa, apenas para usarmos uma expressão didática, se é que assim podemos dizer, já que a Bíblia não usa nenhuma dessas expressões. Agostinho disse que usava a palavra pessoa para se referir às pessoas, à distinção que há na Trindade, porque ele não achava outra melhor. Então temos que usar essa palavra com muito cuidado, porque não podemos explicar o ser de Deus. Sempre será para nós um mistério inescrutável, a triunidade de Deus. Mas, quando nós olhamos essa pessoa, chamada primeira, o Pai, tudo que o Pai faz, ele tem em vista seu Filho, e nada mais, e ninguém mais. Tudo que o Filho faz, ele tem em vista seu Pai. Seu Pai é o objeto todo absorvente da sua atenção. E a comunhão entre os dois é tão plena que ela não se dá em termos de atributos. O Pai não ama o Filho com um amor que é um atributo do Pai para o Filho e vice-versa, do Filho para o Pai. O Pai ama o Filho em uma pessoa. E essa pessoa é o Espírito Santo. Por isso ele é chamado de Espírito da comunhão. E por isso Paulo ora para que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Porque o Espírito Santo é essa pessoa, então coloquemos assim, divina, tão divina quanto as outras, claro, em nada menor. Ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente, o Espírito Santo. Ele é digno de adoração, ele é Deus. Então, a comunhão do Pai com o Filho se dá em uma pessoa, a pessoa do Espírito Santo. Por isso essa comunhão é absoluta. O Espírito Santo, apenas para usarmos também linguagens compreensíveis para nós, já que esse é, de novo, um mistério inescrutável, mas nós não temos outras palavras. Então podemos dizer que o Espírito Santo é aquele que saca tudo que o Pai é e tem e comunica ao Filho.
e vice-versa. O Espírito Santo também é aquele que toma tudo que é do Filho e transmite ao Pai. Por isso a comunhão triuna, ela é tão absoluta, tão completa, tão perfeita. Então, esse é o modo de vida da Trindade. Claro que quando o Pai concebe no seu coração um eterno propósito, linguagem de Efésios 3, ele estabelece esse eterno propósito em Cristo Jesus. Efésios 3, 11, para você registrar aí. Deus estabeleceu um eterno propósito em Cristo Jesus, porque Ele não poderia estabelecer em outra pessoa. Tudo que o Pai faz, estabelece, deseja, Ele o faz, estabelece e deseja no seu Filho. Então, queridos irmãos, qual é o cerne do nosso chamamento? Se esse é o modo de vida do Deus triuno, o que significa sermos chamados para Deus? Vamos interpretar melhor essas palavras, porque nós conhecemos muitos textos que abordam a magnitude, a beleza, a glória desse chamamento. Fiel é Deus pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo. 1 Coríntios 1,9. Ainda em 1 Coríntios, capítulo 1, versos anteriores a esse, Paulo vai dizer que nós fomos chamados, vocacionados por Deus para sermos de Cristo. Vós sois dele, de Deus, em Cristo Jesus, que nos tornou, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção. E o verso 9 que citamos, Deus nos chamou para essa comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Então, se Deus é como é, vive como vive, o que significa sermos chamados para essa comunhão? É claro, irmãos, está muito implícito aí. Nós fomos chamados para ter a mesma atenção que Deus tem ao seu Filho. Nós fomos chamados para que o seu Filho seja tudo para nós, porque Ele é tudo para Deus. Nós fomos chamados para que a nossa devoção se foque e se concentre no Filho, porque aí está a devoção de Deus. Tudo que Deus faz, Ele faz para o seu Filho. Então, se esse é o nosso chamado, quais seriam os riscos de nós sermos cristãos excêntricos? O que poderia nos desfocar, nos tirar desse que é o centro de Deus? Então vamos mencionar algumas coisas, crendo que é Ele mesmo, o Espírito Santo, o Mestre Divino, que poderá somente Ele fazer as aplicações, a hora, a história, o nível espiritual em que cada um de nós se encontra. Então que Ele encontre esse caminho para fazer as aplicações no nosso coração. Vamos tomar um primeiro elemento, nossa vida. Pense sobre isso. Atos 20, 24. Passe esse texto, para nós vermos com que clareza esse assunto é mencionado. Se você abrir aí Atos 20, 24, diz assim: porque em nada considero a vida. Aí está a vida. Em nada considero a vida preciosa para mim, contanto que complete a minha carreira e o serviço, ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar esse evangelho da graça de Deus. Então, como Paulo via a sua vida? Completamente absorvida por um único foco, a tal ponto dele dizer assim, vamos tentar parafraseá-lo: minha vida seria e é em si mesma imprestável, para nada serve, a não ser que cumpra o propósito do seu chamamento. É isso que ele está dizendo. Ele diz que a vida não é preciosa para ele mesmo. Então aí já entramos no primeiro foco sutil. Agora pensemos assim: Deus não se importa com nossas vidas? Irmãos, Ele tanto se importa que o nosso Senhor Jesus disse assim, em registro de Mateus 10, que até os cabelos de nossas cabeças estão não apenas contados, como dizem as nossas traduções, mas enumerados, conforme o texto original.
Então, quando você está penteando o cabelo, cai um cabelo no teu ombro, você não sabe qual é. Mas o Senhor sabe, caiu o número 995. Porque Ele tem os cabelos de nossa cabeça enumerados. Você pode imaginar? Alguns irmãos mártires cristãos, quando estavam oferecendo suas vidas ao Senhor, alguns deles, sabe o que eles disseram? Eles disseram assim: a única coisa que vocês podem fazer contra nós é nos matar. Nada mais. Porque eles estão refletindo palavras do Senhor. Inclusive aí mesmo em Mateus 10 há um registro, onde ele diz assim: não temais os que matam o corpo, que nada mais podem fazer. Temei antes aquele que pode fazer perecer tanto a alma quanto o corpo. Nosso Deus, que maravilha, né? Esse encorajamento do Senhor. Então, nossa vida, irmãos, é um foco equivocado. O Senhor se preocupa tanto com nossas vidas. Ele é o galardoador dos que o buscam. Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vira sua chuva sobre justos e injustos. Ele é aquele que, quando pedimos um ovo, Ele não nos dá um escorpião. Né? É o Pai Celeste que conhece tudo sobre nós e cuida de nossa vida. Mas nossa vida não é o centro do eterno propósito de Deus. Pelo contrário, quando ela está no centro, nós somos uma roda excêntrica. Não conseguimos avançar no Senhor. Simplesmente porque nós compreendemos com esse foco equivocado nossas vidas, que Deus é para nós. E na verdade o assunto é o contrário. Nós é que somos para Deus. E não conseguimos encontrar nem realização, nem felicidade, nem paz, nem verdadeira harmonia, nem conosco mesmo, nem com os outros, enquanto não compreendemos que nós é que somos para Deus. Enquanto não compreendemos isso, tudo é para nós. As pessoas são para nós, os irmãos são para nós, até os cânticos que cantamos são para nós. Você já reparou nas letras, na maioria dos cânticos, são antropocêntricas. Até quando se canta coletivamente, observe isso, irmão. Até quando se canta coletivamente, você vai ver os pronomes meu, minha, me, né? Meu Deus, sou teu servo, eu, meu, minha. Até quando cantamos coletivamente. O irmão já disse que nós somos tão egocêntricos que quando você vai olhar uma foto de família, a primeira pessoa que você vai buscar é você na foto. Né? Se você não estiver bem na foto, você fala, essa foto não está boa. Né? Não importa com os outros, só importa que você não saiu bem na foto. Não é assim? Não é verdade? Nós buscamos a nós mesmos até nas fotos. Isso mostra o quanto nosso coração foi pervertido pelo pecado. Não é? E nós nos tornamos doentiamente egocentrados. Por que os casamentos não avançam em Deus, em beleza, em harmonia, em significado? Porque se torna ali um acordo, vamos chamar assim, uma parceria, para que um possa encontrar o máximo de satisfação no outro, usando o outro para a sua máxima satisfação. E ai do outro se não corresponder às suas necessidades de satisfação. Não é assim? Então, os casamentos são essa coisa que são. Há pouco tempo ouvimos um registro, isso não faz 10 dias, tão triste, irmão. Um registro que dizia assim, que já no nosso país, o número de separações, de divórcio, no meio do povo de Deus, o povo que se chama cristão, professa o nome do Senhor, é o mesmo do mundo. Não há diferença nenhuma. Então, como nosso querido irmão nos lembrava ontem, que alta noite nós vivemos e que hora desafiadora nós estamos aqui para corresponder ao nosso Senhor nessa noite tão escura, né? Então, está aí o primeiro foco, nossa vida. Acho que temos muito o que pensar e orar e pedir ao Senhor que nos ajude a fazer a leitura pessoal deste assunto. Senhor, em que aspecto minha vida é centro? Minha vida é centro. Na relação do Senhor comigo, em que aspectos minha vida é centro? Eu me decepciono com o Senhor. Todas as vezes que nós nos decepcionamos com Deus, aí está uma prova
que nossa vida é o centro. Porque Deus é um ser, na nossa relação com Ele, um ser tal, que na nossa relação com Ele, ajustada, adequada, Ele nunca pode nos decepcionar. Quando temos os seus óculos, um missionário do século passado orou assim: ó Deus, em Ti não há engano. Eu nunca terei de me arrepender por ter Te amado tanto. Nunca. Porque nosso Deus é um ser único. Nunca poderemos ter decepção em nossas relações com Ele se nós estivermos com nossos focos ajustados. Porque Ele não é responsável, Deus, por satisfazer as crianças mimadas do seu reino. Ele é responsável por levá-las à maturidade. Então Romanos 8 vai dizer assim: quanto a Deus, todas as coisas concorrem para o bem. Estou certo que em outros tempos aqui com os irmãos, em Fortaleza mesmo, nós já compartilhamos esse versículo, mostrando que o bem lá não é bem-estar. E nós sabemos que a leitura que se faz, né, no mundo cristão, de modo geral, desse versículo, é assim: todas as coisas cooperam para o bem-estar daqueles que amam a Deus. Ou seja, Deus não vai fazer nada para incomodar você, né? Não vai mexer no teu ninho. Ele só vai conduzir você a bênção sobre bênção. Você não vai ter problema de saúde, você não vai ter problema financeiro, você não vai ter aquelas tribulações mais sérias. Doença, nem pensar, isso não é de Deus. Não é assim? Mas o texto diz: todas as coisas cooperam ou concorrem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E é o próximo verso que explica o que é esse bem. É o 29 de Romanos 8. Esse que eu citei, Romanos 8, 28. E o 29 continua assim: porquanto aos que de antemão conheceu. Como Deus poderia errar conosco aqui, irmão, se Ele nos conheceu de antemão? Aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes ou conformados à imagem do seu Filho, para que Ele seja primogênito entre muitos irmãos. Não é? Então é claro que Deus vai usar todas as coisas para concorrer para esse bem, e esse é o bem. Não o bem-estar, mas o bem de sermos semelhantes ao seu Filho. Há um bem maior em nossas vidas? É claro que não há, não é? Jesus Cristo é o bem de Deus. Então o maior bem que Ele intentaria para nós é sermos semelhantes ao seu Filho. Seu Filho é seu bem, irmão. Então está aí nossa vida. E que o Senhor, então, como falamos, nos ajude nas aplicações. Oremos sobre isso. Como também nos foi lembrado ontem, quando recebemos a palavra do Senhor, nós temos uma grande responsabilidade. Porque deixamos agora de não saber. Não podemos dizer que não sabíamos. Não podemos dizer que o Senhor não falou ao nosso coração. Então que sejamos diligentes, tomemos esse assunto e oremos ao Senhor. Agora, cuidado ainda aí. Sabe por quê? Nós podemos nos introverter até quando oramos. Então, ao invés de orarmos a Deus, nós estamos fazendo como aquele fariseu da parábola, que é dito que orava de si para si. Você se lembra? A nossa capacidade de introversão é tão grande, porque nosso ego é tão forte, que nós tendemos a introverter até na oração. E a oração se torna um solilóquio, um falar consigo mesmo, e não uma comunhão. Então, não estamos sendo chamados para uma autoavaliação. Autoavaliação é coisa da psicologia, não é coisa de Deus. O princípio de Deus é assim: em Ti, Senhor, está o manancial da vida, e na Tua luz nós vemos a luz. Salmo 36, versículo 9. Importante versículo. Um versículo de condenação a qualquer tipo de extroversão. Nele está a vida, não em nós. E nele está a luz, não em nós. Então não há para que fazer introversão. Nem buscando vida em nós, nem buscando luz em nós. Porque não temos nenhum dos dois. Vida nele e luz nele. E na tua luz, vemos a luz.
Então aí sim, podemos conhecer algo sobre nós, e Deus deseja que conheçamos algo sobre nós. A verdadeira circuncisão são os que adoram a Deus no Espírito, se gloriam em Cristo e não confiam na carne. Filipenses 3:3. Então, Deus deseja que nós nos conheçamos, mas na sua luz. Então esse é o primeiro equívoco. Nossa vida como sendo o centro do eterno propósito de Deus. Agora, paralelamente a ele, nós já mencionamos o segundo. Então vamos colocá-los juntos, embora eles tenham aí suas aplicações separadas. Então já imediatamente vamos colocar nossos interesses. Nossos interesses não são o centro do eterno propósito de Deus. O que isso significa? Significa que nós não fomos chamados por Deus para que Deus supra os nossos interesses. Ele não seja aquele que vai atender-nos nas nossas necessidades segundo a avaliação que nós temos dessas necessidades. Importante dizer isso, porque ele nos ensinou a orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome. Aí são as prioridades: teu, e não meu. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então a oração segue: e o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Qual a relação dessa frase com as três outras? Não há razão para termos sustento nessa vida, os cuidados de Deus comendo então o pão de cada dia, vida humana mantida e preservada por Deus, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, se não for para corresponder ao que foi dito no início da oração. Santificado seja o teu nome. Existe razão em viver para não santificar o nome de Deus, irmão? Qual é a razão? Existe razão de viver para que o seu reino não venha? Qual é a razão? Existe razão de viver para que a sua vontade, a de Deus, não seja feita? Então, por causa dessas três frases, é que nós temos pão nosso de cada dia nos dá hoje. Porque se nós desconectarmos essa frase do início, então nós estamos dizendo: Deus, dá meu pão, sustenta a minha vida, e eu vou viver a minha vida da minha maneira. É o Senhor que me sustenta, o Senhor é responsável, o Senhor que me criou, o Senhor que me fez, não é? Então veja o quão equivocado seria isso. Então, de novo, mencionamos primeiro nossa vida, e agora nossos interesses não são o centro do propósito de Deus. Aí nós, à medida que compreendemos esse centro, vamos chegar com mais clareza a ele no final. Nós já sabemos que é Cristo, nós vamos abordar isso com mais clareza no final. Quando compreendemos então esse centro de Deus, que é Cristo, e assim nos relacionamos com esse centro de Deus adequadamente, nós vamos descobrindo maravilhosamente que nossa vida, ela encontra um caminho de plenitude. Nós aprendemos a viver contente em toda e qualquer situação. Nós não somos mais aqueles mesquinhos que ficam aí mendigando, seja o que for, louvores, elogios, recompensas, honra dos outros, né? Consideração, sei lá mais o que, buscando satisfação na vida dos outros, né? Como já falamos também. Nós vamos descobrindo que quando encaixamos aí, ou vamos sendo encaixados aí, já que isso é bem processual, bem progressivo, então nossa vida vai encontrando sentido. Nossos interesses vão sendo por eles supridos, cuidados. Irmãos, imagine se o apóstolo Paulo fosse apresentar o currículo dele hoje, para ser admitido, no contexto que vivemos aí, né, de cristianismo, para ser admitido como um líder espiritual, usemos essa expressão, em qualquer grupo aí de comunhão que seja, ele seria rejeitado na hora. Um homem que levou açoites que não podia nem contar, né? 195, na verdade, se formos contar. Ele naufrágio 3 vezes, vivia em jejum, disse que passava fome e nudez, né? Perigo para lá, perigo para cá, ansiedades, temores por dentro, lutas por dentro, temores por fora. Esse era Paulo. Esse não é um currículo que seria aprovado hoje na avaliação do cristianismo triunfalista em que vivemos, né? Por que Deus pôde privar Paulo de tantas maneiras? Privado de aquecimento, na voragem do mar, lembra, segundo os Coríntios 11?
muitas vezes, em naufrágios, em vigílias, em jejuns. O barco se arrebenta ali naquele naufrágio específico, em Malta, ele desce na ilha, aquece uma fogueira, devia estar tremendo, gelado, né? Naquela água gelada, naufragado, acende uma fogueira para se esquentar, vem uma víbora e morde a mão dele. Né? E os outros disseram, esse aí é maldito. Ele foi livrado da naufrágio, mas Deus não o deixa viver, porque essa serpente abrasadora mordeu. Agora daqui a uns minutos ele cai duro aí, né? Essa era a vida de Paulo, irmão. Então, nossa vida, nossos interesses não são o centro do que Deus tem a fazer conosco. Seu Cristo é seu centro, e nós fomos chamados para Ele. E Ele vai continuar paternalmente, gentil e firmemente, as duas coisas combinadas, a trabalhar nossas vidas. Ele é tão perito no que faz, que ele sabe que se você tirar aquela chupeta do menino de 1 ano, ele vai te dar muito trabalho. Se ele está viciado na chupeta, se é o caso, ele vai abrir a boca e chorar e perturbar todo mundo, né? Então o pai deixa aquela chupeta ali, ele vai procurando as maneiras dele, como nós que somos pais fizemos com os nossos filhinhos, né? Pelo menos que chuparam a chupeta, alguns nem chuparam, né? Então nós buscamos fazer a desintoxicação dessa chupetinha dele, para que então ele pudesse com o tempo esquecer a chupeta, né? Assim Deus faz conosco. Ele nunca age conosco de uma maneira abrupta, indecorosa. Deus é o nosso Pai. Mas irmãos, que satisfação nós teríamos de termos um filho de 15, 20 anos ainda com a chupetinha na boca? Como seria para nós? Né? Nenhum de nós teria satisfação, nem Deus. Então Ele vai buscando trabalhar conosco para que nós possamos, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém? Então já estamos aí no segundo foco equivocado. Vamos para um terceiro, e esse é mais delicado ainda. Família. Irmãos, há um grande número de irmãos nossos que entendem que a família cristã é o centro do eterno propósito de Deus em Deus. E aí sabe o que acontece? Qual é a nossa observação? Pais, maridos e pais, que não conseguem conduzir suas famílias aos pés do Senhor, porque eles compreenderam que o foco de Deus era as suas próprias famílias. Então são pais dedicados, são pais cristãos, que compreendem a importância da família cristã, e não há nada o que dizer contra isso aqui, não é? Óbvio, Paulo ensina isso em Efésios 5 de uma maneira tão clara, o que a família significa no eterno propósito de Deus, mas não é o centro do eterno propósito de Deus. De tal forma que se essa família não aprende, aqui está o papel mais fundamental do marido, porque ele é a cabeça da mulher, e ele deve exercer liderança espiritual sobre ela e sobre os filhos. Então, se ele não compreende isso, em conduzir suas famílias ao centro, ele perde a vida de Cristo, a vida devocional, a vida real, o altar daquela família diante do Senhor. Ele pode perder seus filhos. Ele pode viver para sua família. Um homem que só vai do trabalho para casa e cuida da sua família, e vive para sua família, e não tem amigos fora de casa, é dedicado aos seus filhos, não importa. Se ele não conduz essa família ao centro de Deus, então ele pode até mesmo perder essa família, porque ele esteve com o centro equivocado. Sabe outra coisa, irmãos, que vemos na nossa observação já há tantos anos seguindo o Senhor? Quando família se torna o centro, há uma coisa muito ruim que acontece na Assembleia. Sabe qual é? Aqueles que têm a intenção de tornar as suas famílias os modelos da Assembleia. Então aquelas famílias que podem dar esse sistema, olha minha mulher, olha aqui meu filho faz isso, meu filho toca lá na música, outro filho faz isso, outro prega, outro lidera os jovens, olhem para a minha família. É assim que tem que ser família, não é? E as famílias que não atingem esse objetivo, pobres dessas famílias, não é? Então isso se torna uma coisa feia no meio do povo de Deus, porque nós não fomos chamados para esse tipo de coisa.
Todos nós fomos chamados para estarmos centrados no nosso Senhor Jesus. Amém. E não temos nenhuma atenção para ser chamada para a nossa família. Nossa família é um puro resultado desse amor perseverante, desse cuidado amoroso de Deus. Ele tem pedido que nós rolássemos a ribanceira muitas vezes, e quem sabe algumas vezes de uma maneira irreversível. Deus colocou sua mão e disse: não, aqui você não vai, não é? E travou o nosso caminho. Quantas vezes Ele agiu assim conosco? Adolescentes, jovens que éramos, quem sabe os que se converteram aqui mais novos, não é? Adolescentes cristãos, jovens cristãos, travados pela mão do Senhor, porque queriam seguir seus caminhos, mas Deus não permitiu, não é? Então, quem somos nós hoje? Paulo vai dizer bem quem somos nós, escrevendo para Timóteo. Ele fala assim: eu era um blasfemo, insolente e perseguidor da igreja, mas a mim foi revelada a sua graça para que eu servisse de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Que modelo é esse? É um modelo da graça e da misericórdia do Senhor. É isso que nós somos. Então nós não temos nenhuma atenção para ser chamado para nós, não é? Então as nossas famílias não são o centro do eterno propósito de Deus. Elas devem estar focadas no centro do eterno propósito de Deus, senão nós vamos nos perder. De novo, marido e mulher agora, vamos deixar os filhos, vida conjugal, marido e mulher, cristãos. Por que podem não avançar em maturidade espiritual? Porque cada um deles tem que ter o seu altar pessoal aos pés do Senhor Jesus. Não há como o marido viver uma vida cristã pela esposa e nem vice-versa. O jugo de Cristo só tem dois lugares, como qualquer jugo normal que vemos por aí. A canga, como é chamado. Há um lugar para o pescoço do boi mais velho e outro lugar para o pescoço do boi mais novo. Então não adianta nós tentarmos colocar o pescoço de outro ali. Nós só podemos colocar o nosso e deixarmos o outro aos cuidados do Senhor. Mas não é a maior dificuldade no casamento, não é essa? Nós queremos colocar a cabeça do cônjuge no jugo de Cristo, mas a nossa está sendo resistente a ir para lá, né? Essa figura é tão linda. Acho que pelo menos no passado foi comum aqui também na região do Nordeste e em Minas Gerais, muito comum. Aqueles carros de boi, quando nós éramos adolescentes, eles passavam apitando na frente da nossa casa. Aquelas rodas rangem, né? Aquelas rodas de madeira. Então você escutava a 1 quilômetro o carro de boi chegando, porque as rodas estavam rangendo e aqueles bois puxando aquele carro pesado, né? E o boi mais velho com o boi mais novo. Quando eles são adestrados, o mais novo é adestrado, é assim. O boi mais velho, ele é calmo, ele recebe, ele obedece ordens, ele já foi amadurecido no jugo, mas do lado dele é colocado um sujeito muito atabalhoado, né? O boi mais novo. Então, se esse boi mais velho pudesse falar, eles estão caminhando no campo lá, o boi mais velho adestrando o mais novo, e senta um pássaro ao lado. O mais velho, o mais novo se assusta na hora. Ele quer fugir do jugo, para ele é uma ameaça, não é? E o boi mais velho está tranquilo, porque aquele pássaro vem ali todo dia, assenta ali, a hora que eles estão lavrando a terra, né? Não tem perigo nenhum, é só um pássaro. Mas o boi mais novo é assustado, é rápido, né? Intempestivo. Então, se o boi mais velho pudesse falar, ele ia dizer: calma, meu filho, é só um passarinho. Mas ele vai levando os trancos no seu pescoço o dia todo, não é? E o mais novo quer ir rápido demais, e ele quer ir lento demais, emperrado. Aí o mais velho tem que puxar. Quando quer ir mais rápido, o mais velho tem que frear. Não é assim? E essa canga vai trabalhando no pescoço dele o dia todo. Quando chega a noite e a canga é tirada dos dois, o mais velho deve dizer: agora eu posso dormir em paz. Meu companheiro vai para o canto dele e eu para o meu. Já fui fustigado demais. Nosso Senhor Jesus é esse boi mais velho. Assim o Evangelho de Marcos o apresenta. Ele é o servo provado de Deus. Então, ele nunca tira o jugo do seu pescoço. Nunca tira. Ao contrário. Todo o tempo ele diz assim a nós: vinde a mim.
Vós que estáis cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Aliviarei. Aliviar do quê? Tomai sobre vós o meu jugo. Então do que será que ele vai nos aliviar? Se nós vamos tomar jugo junto com ele. Ele vai nos aliviar de nós mesmos. O nosso cansaço, o nosso sofrimento, as nossas dores, os nossos problemas, tem um nome: eu. Então, quando nós tomamos o jugo dele, nós somos aliviados. Porque ele diz: tomai sobre vós meu jugo e aprendei de mim. Veja, porque eu sou. Nós não somos, ele é. Eu sou manso, nós não. Eu sou humilde, nós não. De coração. E achareis descanso para as vossas almas. Então nós sabemos onde está o nosso cansaço. É a nossa alma que é cansada. Por isso ele diz: tomai meu jugo. Então, nossa vida, nossos interesses, nossas famílias não são o centro. Tudo isso deve convergir para aquele que é o Senhor. Quanto mais Cristo é centrado no coração do marido e no coração da esposa, mais essa vida conjugal vai avançar. Em beleza, em harmonia, em alegria, mais que isso, em utilidade para o Senhor. Sabe, irmãos, me permite dizer uma coisa rápida ainda aqui. Meditando nesses assuntos do Senhor, sabe uma coisa que tem se tornado muito clara para mim? Deus busca na terra os seus portos seguros. Deixa-me explicar assim. Tanto famílias, até vidas mesmo. Vamos começar por vidas. Vidas individuais, famílias e assembleias. Vamos tomar esses três níveis. Deus busca obter portos seguros, trabalhando essas realidades. Trabalhando vidas, trabalhando famílias, trabalhando assembleias. Para que essas vidas, famílias e assembleias sejam os seus portos seguros. Por que Deus busca portos seguros? Porque Ele ama seus filhos. E como já fomos lembrados ontem, nós estamos vivendo uma hora negra, desafiadora, em termos de cristianismo. Mas o Senhor continua amando seus filhos. Ele continua sabendo quais são os dele. Paulo escreveu a Timóteo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, estejam eles onde estiverem. Às vezes os contextos mais inimagináveis que nós pensamos, lá Deus tem ainda assim os seus. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Se é assim, quando essas ovelhas, como nós, começarem a gemer, como o Senhor vai responder as suas orações? Quando elas estiverem gemendo por companheirismo espiritual verdadeiro, não por pessoas que os exploram. Quando eles estiverem gemendo por uma vida sadia de assembleia, onde essa assembleia está focada em Cristo mesmo, e não aquela coisa disforme, disputa, contenda, ciúme, posições, não é? E nem aquela coisa árida, sem vida, sem realidade. Se essas pessoas oram ao Senhor e clamam por Ele: Senhor, eu quero conhecer o que é a Tua igreja, até hoje eu não sei o que é isso, e viver a vida da igreja no que ela significa. Senhor, eu quero ver de novo a abundância da Tua palavra, eu quero ver de novo comunhão real no corpo de Cristo, como vejo na Tua palavra. Nunca vi isso em lugar nenhum. Senhor, por favor, atende minha oração. Quero beber das Tuas águas, quero viver a realidade que o Senhor estabeleceu na Tua igreja. Como o Senhor vai responder essas orações? É claro, irmãos, Ele vai encaminhar essas pessoas que oram sinceramente para os seus portos seguros. Compreendeu? Seus portos seguros são suas Betânias, na vida pessoal, na vida familiar e na vida corporativa. Então, qual é o desafio desse pequeno grupo de irmãos que se reúne aqui em Fortaleza especificamente? Há irmãos aqui de outras localidades. Serem Betânia para Deus, para que o Senhor possa encaminhar sedentos, famintos. Quantos que nós não conhecemos, né? Estão aí fazendo as suas orações diariamente. Senhor, renova-me. Senhor, eu já não suporto mais. Preciso da Tua palavra. Preciso da comunhão. Para onde o Senhor irá enviá-los? Para os seus portos
seguros. Vidas que o amam, famílias que realmente o têm como centro, que não vivem para si mesmas, e assembleias, da mesma maneira, que são focadas só em Deus e nada mais. Nem no que podemos chamar de as doutrinas de Cristo, porque nós somos tão complicados que nós podemos separar as doutrinas de Cristo do próprio Cristo. Nunca aceite essa mensagem que diga assim: doutrina não é importante. Não queremos doutrina, queremos vida. Sabe, irmãos, há um grupo cristão muito grande no nosso país que começou a falar isso há 40 anos atrás. Hoje eles não têm nem doutrina e nem vida. Porque nós não podemos separar a doutrina de vida. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Mas, apesar disso, escute aqui, o Senhor disse assim: examinais as Escrituras. Isso não é uma ordem. Aquele versículo é entendido tão errado, como se o Senhor estivesse mandando que eles examinassem as Escrituras. Não é isso que ele disse. Ele disse assim: examinai as Escrituras. Era um fato, eles faziam isso, eram os fariseus. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. Tudo certo aqui. E são elas que testificam de mim. Também tudo certo, né? Mas tem o mas do Senhor: mas não quereis vir a mim para ter vida. Então nós fazemos, na verdade, uma separação de algo que deveria ser inseparável, que é Cristo e a palavra de Cristo, que é Cristo e a doutrina de Cristo. Então nós criamos, ou foi criado, né, no cristianismo, essas chamadas escolas teológicas. E precisamos ser muito cuidadosos com esse assunto. Muito. Irmãos, eu nasci num berço evangélico. Meus pais eram evangélicos. E eu, quando adolescente, tive minha própria experiência com o Senhor. E eu nasci num berço evangélico reformado. E eu sei o que isso significa. Meu pai militou nesse contexto 25 anos. Então sabe o que acontece nesse meio? Orgulho religioso. Nós somos reformados calvinistas. E não há nenhuma teologia que se compare a nós. Esse aqui é o supra-sumo. Os outros são essas coisas que temos por aí. E há uma separação, uma dicotomia entre a doutrina de Cristo e Cristo. E há muito nesse sistema chamado reformado calvinista que é filosófico, é filosofia de Agostinho, não palavra de Deus. Então nós temos que ser muito, muito cuidadosos, porque Deus não nos chamou para levantarmos bandeiras de escolas teológicas. O Senhor nos chamou para sermos de Cristo, e termos comunhão de Cristo, e centrarmos Cristo, e conhecermos a Cristo. Porque quando estivermos diante do tribunal de Cristo, não haverá uma fila dos arminianos e uma fila dos reformados. Não é? Todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. E a pergunta não será qual era a sua confissão teológica, mas a pergunta será qual foi o bem ou o mal que você fez por meio do teu corpo. Lembra? Segundo os Coríntios 5. Então, irmãos, o centro e o foco é Cristo mesmo, não um escopo de doutrinas. Quando estudamos justificação pela fé, se ela é apenas um tópico, o que nós fazemos com isso? Os professores do seminário, os bons seminários, digamos assim, teológicos, ensinam justificação pela graça por meio da fé. Todos eles, não é? Mas o que significa justificação pela graça por meio da fé? Significa, na prática, que nós vimos que Cristo é a nossa justiça. Não apenas uma graça que nos justificou por meio da fé, então temos paz com Deus. E aí usa todo aquele vocabulário jurídico. A justiça que não era nossa foi nos imputada. Imputação é um termo jurídico, né? Então nós não tínhamos justiça, Cristo tinha justiça, cumpriu a justiça de Deus, imputou a justiça a nós. Todo aquele vocabulário técnico para aprendermos a justificação pela fé. Mas a Bíblia diz assim: justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Amém. Não é maravilhoso? Tão Amém. diferente, não é? Se nós compreendemos toda essa terminologia, mas nós não vivemos em paz, se nós não gloriamos nas próprias tribulações, isso é Romanos 5. Se nós não temos esperança da glória de Deus, então nós temos só a doutrina reformada da justificação pela fé, e nada mais. Mas se Cristo é nossa justiça,
Então nós temos muito mais do que a doutrina da justificação pela graça por meio da fé. Nós temos paz com Deus. Nós nos regozijamos nas tribulações e vivemos na esperança da glória de Deus. E o amor de Deus é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Que maravilha, irmão. Então, que Deus nos ajude. Temos dois grandes males assolando a igreja dos nossos dias. Dois, em especial. Um se chama libertinagem, o outro se chama intelectualismo. Os dois têm o mesmo peso diante de Deus. Ou os cristãos estão vivendo de modo libertino ou estão vivendo de modo intelectual. E se gloriando no seu conhecimento da vida. Infelizmente, amados irmãos, não falamos isso com alegria. Infelizmente, nós ouvimos pessoas pregarem a palavra e desfilam para cá, desfilam para lá e falam de tudo. Parece aquelas moscas que se assentam numa lagoa, e elas são tão leves que elas patinam na lagoa. A cena é até bonita de ver. A mosca vai para a beira da lagoa, volta para o centro, volta para lá, ela dança, patina na lagoa, não é? Porque ela é leve, levíssima. Ela não consegue quebrar a tensão superficial da água. Vai para lá, vai para cá, vai para lá. A não dá nenhum mergulho. Compreende? O Senhor nos chamou para mergulharmos na plenitude de Cristo. Não é para falarmos sobre isso, falarmos sobre aquilo, falarmos sobre outro, e doutrina daqui, doutrina de lá, e pensamento, literatura, e filosofia, não sei mais o que, né? Sem nenhum mergulho. Aí nós terminamos essa aula e os cristãos saem dali secos, porque eles não viram Cristo, mas receberam uma avalanche de informações e de conhecimento. Então, a libertinagem é tão grave quanto o intelectualismo. O intelectualismo é tão perverso quanto a libertinagem. Então nós já temos aí vida, interesses e família. 3. Vamos para mais 3. Vamos começar com a igreja. Parece que as coisas estão ficando mais difíceis a cada passo. A igreja não é o centro do eterno propósito de Deus em Cristo. De novo, queridos irmãos, sei que há alguns irmãos aqui que saberão bem o que eu estou querendo dizer. Embora eu não vá ser explícito. Há um grupo de irmãos que também iniciaram aqui no nosso país há 40 anos ou mais, que colocaram a igreja na frente de Cristo. Então nós ouvimos pregações assim: quando eu conheci a igreja, a minha vida foi salva, a minha vida foi transformada. Então colocam a igreja na frente de Cristo, a lua na frente do sol. Cristo é o sol da justiça. A igreja não tem luz própria, como a lua, era só um espelho. Se não bate sol na lua, a lua não serve para nada, ninguém veria a lua. Mas é por causa da glória do sol que nós vemos a beleza da lua. Assim é com Cristo e a igreja. Amém. É por causa da glória de Cristo que nós podemos apreciar a beleza da igreja. Amém. Da vida da igreja, da comunhão da igreja, da natureza da igreja, do serviço da igreja. Amém. Então, a igreja não é o centro do propósito eterno de Deus. Todas as vezes que nossa mensagem se torna eclesiocêntrica, nós estamos fadados ao fracasso. Um servo de Deus hoje com 101 anos de idade, certa vez ouvimos dizer assim: pregue a Cristo e você terá a igreja. Pregue a igreja e você terá muitos problemas. Compreende, irmãos? Porque a igreja não é o centro do eterno propósito de Deus. Agora, qual é o privilégio da igreja? Está aí a epístola de Efésios, que sem dúvida a maioria dos irmãos pelo menos conhece. O grande, mensurável privilégio da igreja é que ela foi unida àquele que é o centro. Amém. Então podemos dizer, ela está no centro, mas ela não é o centro. Ela só está no centro porque foi unida ao que é o centro, Cristo. Então grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Amém. Quando Deus coloca o homem para dormir e retira algo do seu lado, Gênesis 2, a palavra usada no hebraico ali não é transformou-a,
como aparece na Revista Atualizada de Almeida, transformou-a numa mulher. Isso parece um passe de mágica, né? Que Deus tirou algo do lado do homem, parece que fez assim, de repente apareceu uma mulher, né? Mas a palavra no hebraico é edificou-lhe. Tirou Deus algo do lado do homem, costela, algumas versões traduzem aí, a costela que Deus tirou do lado do homem, transformou-a, na versão em português, equivocada, edificou-lhe uma mulher, desse algo que ele tirou do homem. Olha a beleza desse significado. Quando Cristo estava na cruz, seu lado foi ferido, e do seu lado saiu sangue e água. Sangue fala de remissão de pecados. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E a água fala de regeneração. Ele não apenas remiu nossos pecados, mas ele nos comunicou sua vida. São duas coisas. Uma negativa e outra positiva. Limpou os pecados, mas isso não bastava. Ele comunicou-nos a sua vida. Sangue e água. Assim nasceu a igreja. O homem foi criado do pó da terra. A mulher não foi criada do pó da terra. Você já se perguntou por quê? Por que Deus não fez dois seres assim, ambos do pó? Porque eles seriam independentes. Então é por isso que Paulo em Coríntios 11 vai dizer: no Senhor, nem o homem é independente da mulher, e nem a mulher do homem. Porque ele fez o homem, e do homem ele tirou algo, e edificou uma mulher. A ideia é Deus trabalhando sobre aquilo que ele tirou, né? Edificou-lhe uma mulher e lhe a trouxe. Então isso é a igreja. E lhe a trouxe, veja, colocando-a então junto dele. Adão foi tirada dali, então para ali voltou. A igreja está no centro porque ela foi unida àquele que é o centro. Mas ela própria não é o centro, nunca seria o centro, por si só. Ficou claro isso? Então, estamos aí na igreja. Mais dois. Vamos agora para unidade. Unidade. Unidade não é o centro do propósito eterno de Deus. E por que escolhemos esse elemento para compartilhar? Porque, irmãos, muitíssimo se fala sobre unidade no meio do povo de Deus. Levantam-se bandeiras de unidade. Olhando contextos maiores, mais amplos, mas também que se chamam cristãos. Então aqui vamos incluir o catolicismo romano. Você sabe que esse movimento, de novo, católico ecumênico, ele está ferozmente operando de novo no seio do cristianismo. Esse ecumenismo. Muitos irmãos, chamados evangélicos, têm se unido de novo a esse movimento. Então, unidade não é o centro do propósito de Deus. Uma das melhores maneiras de nós termos ainda mais divisões no corpo de Cristo é pregarmos unidade. É uma maneira muito boa. Fale sobre unidade e você vai obter divisões. Nós temos a responsabilidade de pregar Cristo, suas belezas e riquezas. E a unidade é um subproduto do nosso foco em Cristo. Será que a Bíblia ensina isso mesmo? Vamos citar João 17, verso 20. Diz assim: não rogo por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da tua palavra. Aí no verso seguinte diz: para que todos sejam um. Olha a unidade aí. Jesus está orando antes da cruz. Para que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, essa é a unidade, essa é a fonte da unidade, essa é a unidade eterna. Como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, o Deus triuno, a unidade triuna. Como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então vamos devagar aí. Unidade não é algo para ser buscado. Unidade já é algo que foi realizado na obra do Senhor na cruz. Quando ele ora para que sejam um, isso não é apenas uma oração esperançosa. Aquele que está orando em João 17, vai ao Getsemane em João 18 e está na cruz em João 19, dizendo: tudo está consumado.
Antes ele disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Mas na cruz não tem mais trabalho. Tudo está consumado. E a partir disso nós o vemos onde? Assentado à destra da majestade nas alturas. Ou seja, todos aqueles que genuína e verdadeiramente confessam o nome do Senhor Jesus são um. E ponto final. Então qual é a nossa tarefa? Preservando a unidade do Espírito no vínculo da paz. Não é maravilhoso, irmão? Então por que esse frenesi pela unidade? Temos que ser um, temos que fazer um, temos que... Certo irmão, servo de Deus do século passado, não vou citar o nome dele propositalmente, ele orou assim, escute parte da sua oração. Fomos chamados, ele escreveu assim, fomos chamados para orar, para que Deus dê visão aos vasos do seu ministério nesses dias. Oração por visão espiritual. Fomos chamados para orar, para que Deus dê visão aos vasos do seu ministério nesses dias. Aí ele segue dizendo mais ou menos assim: uma visão tal que, ao recebê-la, todas as nossas barreiras cairão. Porque houve nesse povo, escute o que ele diz, houve nesse povo um tal desejo de conhecer Cristo e Cristo somente. Essa é a chave, irmão. Conhecer Cristo e Cristo somente. Nós queremos Cristo e algo mais. Conhecer Cristo, mas dentro dessa escola aqui. Conhecer Cristo, mas nesses parâmetros aqui. Esses parâmetros e Cristo estão aqui em pé de igualdade, e não Cristo e somente Cristo. Então nós não aprendemos a nos amar, nós não aprendemos a nos servir, nós não compreendemos que nós somos escravos uns dos outros, nós não compreendemos que aqueles que talvez chamemos disso, chamemos daquilo, esse irmão daqui, e às vezes usamos uma expressão feia, nós usamos a expressão irmão de denominação. Você já ouviu essa expressão? Nós não, nós somos um povo especial, mas temos irmãos lá que são irmãos de denominação. Que coisa feia isso. Não existe irmão de denominação. Se ele pertence ao Senhor, ele é nosso irmão e ele pertence ao corpo de Cristo. Né? Então nunca deveríamos falar assim, mas isso é muito comum ouvir. Mostra o quanto nós somos facciosos, elitistas, soberbos muitas vezes, achando que nós recebemos uma revelação que ninguém mais tem. Quando eu era adolescente, acompanhamos um movimento que teve a sua penetração também no Brasil. O seu líder maior estava nos Estados Unidos. Não é quem você está pensando, viu? É outro aí antes desse. Então, o seu líder maior estava lá nos Estados Unidos e tinha um representante no Brasil. E esse líder assumiu então essa posição de topo da pirâmide, liderava esse movimento, era o oráculo de Deus. Quando ele morreu, antes dele morrer, ele já tinha rompido seu casamento, já estava unido com a sua secretária, e quando ele morreu, ele partiu, a sua esposa assumiu a cabeça desse movimento e dizia que estava tendo comunicações espirituais com seu marido morto. Ou seja, todas as vezes que nós perdemos o foco em Cristo, esse é o resultado. Quando nós nos achamos especiais, temos uma verdade, uma revelação que ninguém tem, Deus tem dado a nós somos Filadélfia. Você já ouviu isso? Irmão, Filadélfia não é geográfico. Não há nenhum povo que o Senhor olhe ali geograficamente juntos e diga: aqui está a minha Filadélfia. Sabe o que é a Filadélfia do Senhor? São aqueles que sinceramente o amam e confessam o seu nome. Amém. E eles não estão no mesmo lugar, não, eles estão espalhados por aí. Amém. O Senhor olha do céu e vê a sua Filadélfia. Amém. Os que confessam o seu nome e o amam sinceramente. Graças a Deus que é assim. Laodiceia também não é geográfica. Laodiceia é resultado de corrupção em Filadélfia. Quando Filadélfia olha para si, ela se torna Laodiceia. Estou rico, abastado e não preciso de coisa alguma. Tenho revelação, tenho conhecimento, tenho verdades que sei que outros irmãos não têm. Então somos. Isso é Laodiceia e não Filadélfia. Que o Senhor nos guarde. Amém. Então, chegamos aí na unidade. Acho que só falta um último ponto, né? Para encerrarmos, inclusive.
a obra de Deus. Sexto aspecto. A obra de Deus não é o centro do eterno propósito de Deus. Ou seja, nós não fomos chamados para ser obreiros de Deus. Nós fomos chamados para ser casa de Deus e para Deus. E para que Ele tenha em nós a sua expressão. A obra de Deus não é o centro do eterno propósito de Deus. Por que é importante falar isso? Nós sabemos. Quantos daqueles que se professam cristãos se envolvem tanto com a obra de Deus que perdem Deus na obra de Deus, ou na obra para Deus. Não é assim? Obra feita em nome de Deus que não tem mais Deus. Tabernáculo sem arca. Icabode. Foi-se a glória de Israel. Mas o serviço continua, como no caso dos dias de Samuel. A obra, vamos colocar entre aspas, de Deus estava lá. Você já pensou o nível de obra? Porque obra, de alguma maneira, não se portava com arca, com glória de Deus, com presença de Deus, não. Com serviço a Deus. Serviço é o foco. Então estava lá o tabernáculo em Silo. E ano a ano, diz o texto, veja, ano a ano, Ana subia a Silo com seu marido Eucana para adorar o Senhor. Sabe o que Ana via? Eli. Um sacerdote que tinha filhos, Hofni e Finéias, que são chamados nos primeiros capítulos de Samuel de filhos de Belial. Sabe o que significa essa expressão? Imprestáveis. Imagina. Eli e seus dois filhos imprestáveis, corruptos, iníquos, que metiam seu garfo nas ofertas do Senhor e se corrompiam com as mulheres na porta da tenda da congregação. Esses eram os filhos de Eli, os sacerdotes. O serviço estava lá. Então Ana subia de ano em ano, subia de ano em ano. Ana era estéril. Veja esse quadro, irmão. Magnífico. Ana era estéril. Mas quando ela subia a Siló de ano em ano, o que ela via lá? Ela via que era Deus quem estava estéril. Deus não tinha seu testemunho na terra. Deus não tinha seu sacerdote. Os filhos de Eli execráveis, e Eli não os repreendia. Eli já tinha seus olhos escurecendo, como diz a palavra, já era um homem sem visão espiritual. Por isso ele não corrigia seus filhos, tudo aquilo acontecia debaixo das suas vistas. Então Ana de alguma maneira compreendeu que o problema, a questão, não eram as necessidades dela. Qual era a necessidade de Ana? Ter filho. Uma mulher sem filhos era quase uma maldição naqueles dias. Então Ana orava e agonizava: Senhor, me dá filhos. Mas subindo de ano em ano a Jerusalém, ela viu que Deus é quem tinha necessidade. Então nós temos aquela maravilhosa oração no início, que é chamado voto de Ana. Precisamos ter muito cuidado para compreendê-lo. Ana não está fazendo barganha com Deus. Ela compreendeu a necessidade de Deus. Porque de ano em ano ela ia a Silo e via aquela cena horrível na casa de Deus. Então ela orou assim: Senhor, se me deres um filho, a ti eu darei todos os dias ao seu filho. Não é maravilhoso? Tem sentido uma mãe que não tem filhos pedir um filho para não ser dela? Para ficar apartado dela? Para ficar aos cuidados dos outros e longe dela? Tem sentido, irmã? Claro que não tem. Você quer seu filho nos seus braços. Mas ela orou: Senhor, se me deres um filho, eu te darei por todos os dias da sua vida. Ou seja, Samuel foi um nazíreo, consagrado ao Senhor. Se o Senhor não tinha uma porta principal de serviço através dos levitas adequada, então em número 6 ele estabelece o voto do nazireu. O voto do nazireu é uma porta lateral. A porta principal são levitas, mas os levitas estavam corrompidos. Então o Senhor proveu uma porta lateral. Se algum homem quisesse consagrar voluntariamente, então ele poderia fazer e se tornar um nazireu. E esse foi Samuel. Então Samuel pôde suprir as necessidades de Deus e não de Ana. E que figura mais linda, irmão, aqueles 3 primeiros capítulos de Samuel. Porque sabe o que é dito lá? É dito que Ana tecia a sua estola, a estola de Samuel.
O menino ainda, quando foi desmamado, ele foi entregue a Eli, uma criança, aos cuidados de Eli. E Ana só podia orar por ele agora, porque ele estava lá, naquele meio, junto com Eli, junto com Hofni, junto com Finéias. Apenas um menino. Então é dito no capítulo 2 e 3 que Ana fazia a sua estola. E de ano em ano, quando ela subia a Silo, ela levava aquela estola. Imagina essa mãe descendo essa estola. O que ela estava aprendendo? Mordomia ao Senhor. Certamente ela ficaria imaginando: que tamanho está meu filho? Quanto já ele cresceu? Será que essa estola vai servir para ele? E é dito assim: e Samuel permanecia no templo do Senhor, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, porque as visões eram raras, a palavra de Deus era rara e as visões não eram frequentes. Que quadro! Quem o Senhor usou nessa hora e nesse quadro? Uma mulher. É maravilhoso o lugar das mulheres diante do Senhor. Não é maravilhoso? Assim como ele usou Esther, para que o povo de Deus não fosse exterminado completamente. Assim como ele usou Maria Madalena, a primeira que viu o Senhor ressuscitado. Então ali está Ana, provendo para as necessidades de Deus, acima das necessidades dela. A primeira vez na Bíblia que aparece a palavra Yahvé Tsabá, que significa o Senhor dos Exércitos, está nos lábios de Ana. É Ana quem fala pela primeira vez, porque ela viu que uma grande batalha estava sendo travada ali, e que o testemunho de Deus estava arrasado. Então ela orou a Yahvé Tsabá, Senhor dos Exércitos. Se deres um filho ao Senhor darei por todos os dias da sua vida. Então Samuel foi não apenas um sacerdote, mas Samuel foi um profeta. E se não houvesse Samuel, não haveria Davi. E não haveria mudança da era dos juízes para a era do reino. O Senhor não obteria o homem segundo o seu coração, porque Samuel queria ungir. Samuel queria discernir. Então, queridos irmãos, nós temos necessidades? Sim, nós temos nossas necessidades. Mas Deus tem necessidades nesses dias que nós estamos vivendo. E a sua necessidade é que seu Cristo ocupe de novo o centro da devoção da igreja, o centro do louvor da igreja, o centro das nossas vidas individuais, o centro do nosso casamento. Nós não casamos para nós mesmos, irmão. O centro das nossas famílias, para em todas as coisas ter a primazia. O Senhor continua falando. Vamos orar. Senhor, confiamos a Ti, Tua palavra, nossas vidas, e te pedimos, por Tua misericórdia, Senhor, venha a nós, continue nos dando luz, Senhor, sobre onde estamos, e chamando nosso coração de volta para Ti. Oramos em Teu precioso nome. Amém.